Bom, galerinha, vamos então para o nosso primeiro exemplo. Vocês vão perceber por esse exemplo como é extremamente simples, né? Você usar a área de um triângulo qualquer se você tem dois lados e o ângulo formado por esses lados, tá legal? Então o que nós temos aqui? Ó, um exemplo. Num triângulo ABC, dois lados medem 10 e 6 centímetros. Então eu tenho um lado valendo 10, um lado valendo 6. E formam entre si um ângulo de 60 graus. Então esses dois lados formam entre si, entre eles, um ângulo de 60 graus. Calcule a área do triângulo ABC. O exemplo aqui ele não dava, por exemplo, o desenho, tá? Eu fiz o desenho, mas não era necessário fazer. Eu fiz só para você entender nesse exemplo aqui, ó. Então eu tenho um triângulo qualquer, né? Eu tenho um lado valendo 6, um lado valendo 10. Esse triângulo é um triângulo ABC, nomeei aqui os vértices, e o ângulo formado entre eles é um ângulo de 60 graus. Eu não precisaria necessariamente desse desenho. Por quê? Porque se o exercício já fala que esses dois lados formam entre si um ângulo de 60, eles são adjacentes a esse ângulo, eu tenho o semiproduto, ou seja, dividido por 2, de cada lado, 6 vezes 10, vezes o seno do ângulo formado. Ou seja, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o semiproduto do lado 6 vezes o lado 10, vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. E aí o que eu fiz aqui? Tá? Eu simplesmente simplifiquei esse 2 com esse 6. Né? 6 dividido por 2 dá 3. Isso aqui vai dar 3 vezes 10 raiz de 3 sobre 2. Eu poderia ter simplificado esse 10 com esse 2 e daria um 5 aqui. Né? Mas na verdade eu fiz 3 vezes 10 que dá 30, 30 dividido por 2 dá 15, portanto a área desse triângulo é 15 raiz de 3 centímetros, unidade de medida sempre, como ele deu a unidade de medida a gente coloca, e por ser área, centímetros quadrados. Então observem, é só eu pegar os lados que formam o ângulo, nesse caso aqui 6 vezes 10, multiplicar pelo seno desse ângulo e dividir tudo por 2. Simples, né? Não tem segredo não. Às vezes o exercício em si ele pode ser mais complexo, mas fazer isso é bem simples. Então vamos para mais um exemplo? Vamos lá para mais um exemplo. Carrega aí o exemplo 2. Vamos lá, é nóis, carrega.